Bom dia, a gente tá aqui nessa manhã linda de feriado aí pra aproveitar a folga, né? E gravar mais um vídeo. Provavelmente a gente só vai ter nas gravações à tarde, mas estamos aqui. Então, o último vídeo a gente fez a contextualização, a gente mostrou como que esse livro funciona, a estrutura dele, e a gente vai ingressar agora na interpretação de 31 cartas de um diabo a seu aprendiz. Então a música ele tá me prejudicando, as ideias. Primeiro a gente tem que entender que tem dois personagens principais nesse livro, além do paciente. O Maldanado e o Vermelindo. Mas como aqui a gente está lendo, a gente fez pesquisas nas traduções originais em inglês, a gente tem outros nomes para esses dois personagens. E eles revelam muitas coisas sobre características deles. Então, o Vermelindo, que seria o demoninho estagiário, ele é chamado de absinto. Por que absinto? O absinto é uma bebida alcoólica de normalmente 40% de teor alcoólico, que é muito, mas algumas variações podem chegar a 89,9%. E é uma característica do absinto que embriagar. Então a gente consegue entender, beleza. O absinto, o vermelhinho, ele tá ali para embriagar a gente, para confundir a gente. E outra coisa que eu acho legal comentar é que o absinto, ele é feito com um óleo essencial de uma erva, um arbusto, chamado Artemisia, que em doses pequenas pode ser até medicinal, mas em doses altas pode ser letal. Então, a gente pode fazer essa analogia. Um pouquinho das tentações do absinto, um pouquinho de absinto, é legal, é bom. As tentações ali, a gente vai pegando assim, a gente vai gostando, apreciando. Daí quando a gente vê esses pecadinhos, essas pequenas tentações que a gente se deixa levar, daqui a pouco a gente já tá atolado nelas e não consegue mais sair. Então tem que tomar muito cuidado. O outro termo, né, que é o significado do mal danado, em português foi traduzido para mal danado. Mas eu acho, que nem o Moisés falou, ele tá lendo a tradução original em inglês, e a gente buscou esses significados, e então mal danado significa screw tape, inclusive no original é de screw tape letters. E esse significado de screw tape quer dizer assim, o vermelindo, que é o estagiário, né, que é o demônio que está aprendendo como tentar o paciente, que somos nós, ele é direcionado pelo screw tape, que é o mal danado. Então o mal danado, screw tape, ele é fita adesiva mais ou menos, ele cria os slogans que cola no paciente, que somos nós. Então dá essa impressão, né? Ele que cria tudo, é ele que está orquestrando todas as coisas, que está criando, que está direcionando, como tentar, o teu paciente, ele tem fraqueza nessa área. Então você vai tentar ele nessa área aqui que ele tem fraqueza, ele vai conhecer. E eles têm uma rede de demônios ali, então eles conversam. A gente vai ver agora, vai conhecer, por exemplo, vai ter na segunda carta, na segunda e a terceira, que vai falar sobre um paciente e uma mãe, né? E eles vão exatamente saber, cada demônio cuidando de o que é o ponto fraco do filho, o que é o ponto fraco da mãe. E eles vão se trocar informações entre demônios para atacar bem no ponto fraco. E nós aqui, os pacientes, né? Nós não nos percebemos e às vezes a gente briga com a pessoa errada. Então assim, é isso que o screw tape faz. Ele vai criar todo esse slogan e vai colar. E o absinto, que é o vermelindo, ele vai embriagar a pessoa, vai deixar a pessoa meio fora dela, vai deixar a pessoa num estado sem discernimento, por algum motivo que eles vão criar, né, todo esse contexto. E aí vem aquela situação e eles acham que é contra carne, contra pessoas, e não, é contra potestades, né? Então, para começar esse estudo, eu acho que se faz muito necessário a gente repetir dois versículos aqui para nortear o nosso estudo, que eu acho muito interessante, que é o principal, assim, que é Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui também já está até dando uma classificação do mundo espiritual, né? Primeiro os principados, depois as potestades, depois os dominadores e forças
espirituais do mal. Então, assim, já tá meio que, né, dividindo, como eles são organizados, né, que nem um exército, que são todos organizados, né. Então, o mundo espiritual é muito organizado, já temos esse entendimento. E também Tiago, que eu já falei no outro vídeo, Tiago 4:7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Então, a gente tem que se sujeitar a Deus, ficar abaixo do poder de Deus, resistir ao diabo e o diabo fugirá de nós. Porque esse assunto é um assunto que no início pode ser um pouco assustador, e ele é um pouco assustador. Eu fiquei um pouco assustada quando li esse livro, quando eu comecei a estudar o mundo espiritual. E por isso também eu vou fazer uma leitura rapidamente, tudo para introduzir, para também vocês não ficarem pensando, por que né, Roberto e Moisés estão querendo falar sobre o mal, sobre o mundo espiritual. Então, para a gente acalmar o nosso coração, porque esse estudo é realmente um estudo mais profundo e dá um pouco de medo. Mas em Cristo, em Jesus, a gente vai ter toda a força que a gente precisa. Então, nesse livro aqui, Poderes das Trevas, né, fala sobre principados, potestades, né, sobre a carta de Paulo. Ele fala assim, não gosto de pensar no mal. Ele me entristece, me assusta. Preferi ignorá-lo, falar de algo agradável. Creio que muitos cristãos pensam da mesma forma, especialmente quando se trata de falar da ideia de espíritos malignos e de Satanás. No fim das contas, não podemos ignorar esse tema. O mal se impõe sobre nós e sobre aqueles que amamos. E, se desejamos receber auxílio da Bíblia para lidar com o problema do mal, precisamos estar dispostos a levar a sério o que a Bíblia leva a sério: o envolvimento intenso na vida de uma figura chamada Satanás e seus poderes das trevas. Então, é por isso, porque o mundo espiritual, ele vai afetar a nossa família, ele vai afetar a nossa vida até a volta de Jesus. Ele vai afetar os nossos filhos às vezes na madrugada, pesadelos, muitas coisas. É o mundo espiritual. E se a gente não entende o mundo espiritual, se a gente não conhece, a gente não vai conseguir se defender. E aí a gente vai brigar com o marido, com o filho, com a mãe e com todas as pessoas ao nosso redor. E não vamos nem desconfiar que pode ser potestades, principados, dominadores desse mundo, forças espirituais do mal. Então é por isso que a gente se desafiou a fazer esse estudo das cartas de um diabo ao seu aprendiz. E muita gente acha que o mundo espiritual, né, o Screwtape, toda essa... parece um folclore, né? É muito comum isso, muita gente achar que isso é coisa de filme da Marvel. É porque realmente é um tabu. Muita pouca gente fala sobre isso. Isso aí. Inclusive, vários filmes da Marvel que a gente vê pessoas voando, espíritos malignos, alma saindo do corpo, coisas assim que a gente achava que era mentira, história, criação, né? Que nem o Moisés disse, folclore. São verdades. Tem muita verdade aí. E essas verdades, se você estudar o mundo espiritual a fundo, você vai ver que é tudo da Bíblia. A Bíblia traz muito mundo espiritual. Jesus foi quem mais falou do inferno. Então a gente tem que conhecer esse mundo para a gente conseguir ter uma vida feliz e uma vida que a gente consegue se defender e perceber, não é meu marido que tá aí falando desse jeito. Tem outras forças por trás disso. Não é meu filho que está sendo rebelde. Tem um mundo espiritual envolvido. Então é isso. E últimas duas coisas que eu acho legal comentar aqui para a gente começar a poder entender esse livro das melhores formas possíveis é que a gente já fez um vídeo falando sobre o contexto desse livro. E é muito interessante assistir esse vídeo antes de ver aqui as cartas. E entender também sobre o autor dele, como que funciona, né, a cabeça dele. A gente também já fez um vídeo sobre isso, então sintam-se à vontade para entrar no nosso canal e assistir os vídeos antes de assistir essa carta. A gente não conseguiu terminar quarta-feira. Screwtape e o Absinto nos embriagaram com os compromissos do mundo. E a gente conseguiu gravar ontem de noite. Só que na edição aconteceu um erro e a gente perdeu o vídeo. Então a gente vai gravar essa parte pela segunda vez. Isso. Meu querido vermelhinho. Começa todas as cartas com o meu querido vermelhinho, né? Cartas de um diabo, seu aprendiz, que é o sobrinho dele. É o sobrinho dele, a gente descobriu agora que é o sobrinho dele. Meu querido vermelhinho, eu noto que você disse que está direcionando a leitura do seu paciente e encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com tal amigo materialista. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Até poderia ter sido esse o caso, há alguns séculos. Naquela época, as pessoas ainda não sabiam muito bem quando algo tinha sido provado logicamente e quando não.
e quando tinha sido provado, elas criam nisso de verdade. Então aqui a reflexão seria que a argumentação é péssimo, né? Jamais usar argumentação alguma coisa que vai fazer o ser humano pensar, né? Refletir sobre as coisas, sobre a natureza, sobre o mundo, sobre todas as coisas. É muito perigoso o ser humano se questionar, né? Então é que é isso que ele está falando. E daí ele diz aqui, né? Se fosse um tempo atrás, esse livro foi escrito em 1940, então coloca mais tempo atrás, até poderia ser que, né, desse certo a argumentação. Mas agora, né? Agora fica muito perigoso, né? A pessoa refletir. Então, como as pessoas hoje, elas estão recebendo a informação sem questionar e passando aquilo até como verdade e muito assim, tá automatizado, né? A nossa mente, assim, uma rotina de receber, de Instagram e coisas assim que as pessoas não refletem mais, não questionam e aceitam tudo. Elas ainda faziam associação entre o pensamento e a ação e estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida em decorrência de ideias racionalmente encadeadas. Mas graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. Isso aí. Então aqui, lembrando, né? Ele tá falando com o sobrinho dele, o sobrinho dele mandou a carta pro tio, né? O Screwtape, o demônio mais experiente, dizendo sobre o paciente dele. E esse paciente é ateu, esse paciente aqui do Vermelindo. Então, aqui ele tá falando, né? Não falar sobre argumentação, o perigo de pensar e refletir. E ele disse que, aqui, ó, graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, isso escrito em 1940, então já estava beneficiando o mundo do... Essa carta aqui, desculpa, essa carta aqui foi escrita em maio de 1941. Foi a primeira. Foi a primeira carta. Então, assim, já estava incomodando a imprensa. Lá, o jornal e algumas coisas que eles tinham. Imagina se o C.S. Lewis escreve esse livro no dia de hoje. Com toda essa quantidade de meios de comunicação instantâneos, né? Daria pra se dizer assim, Twitter, Instagram, Facebook e outras coisas aí, seria, hoje então, quer dizer que tá 1000 vezes pior para nós e melhor pro Satanás. Ele consegue desviar as pessoas e distrair as pessoas do propósito, que é, o nosso propósito aqui cada um tem um, mas que eu acho que o mais importante é quando a gente morrer aqui, a gente saber para onde a gente vai, se a gente vai para o céu ou se a gente vai para o inferno. A gente tem que saber e fazer essa escolha aqui em vida. Então, Screwtape está ensinando aqui o Vermelindo a distrair o paciente dele para ele não perceber o propósito dele, para ele ficar aqui, ó, falou do materialismo, né? Então, assim, ó, oferecer várias coisas que o materialismo oferece e para ele esquecer do mundo espiritual, para ele não acreditar no mundo espiritual. Então é isso que ele vai fazer aqui. E lembrando que o C.S. Lewis foi um ateu convicto por muitos anos. Então aqui ele está falando um pouco nessa carta dele mesmo, né? A gente vai fazer uma reflexão mais pra frente sobre isso, né? Depois que falar sobre as perdas. Pode continuar. Seu homem está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão e não o argumento seu maior aliado para mantê-lo fora da igreja. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o considerá-lo poderoso ou despojado ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa. Nossa, aqui é muito profundo. O livro do C.S. Lewis a gente tem que andar com o dicionário junto, né? Porque tem umas palavrinhas que a gente fica meio... Que nem aqui ele diz o jargão, né? Então, o jargão, o que é o jargão? É uma linguagem incompatível para determinado grupo de pessoas. Já é usado para não ser entendido totalmente, assim, no contexto ali, então, né? Então, é mais ou menos disso que está se tratando. Já de propósito para não deixar compreensível. Então, a principal arma do Screwtape aqui, ele está falando, é o materialismo, né? E o paciente, ele vai se manter no ateísmo através do materialismo. Então, várias coisas podem ser influência para ele não
perceber o propósito dele, para ele não acreditar em Deus e não acreditar no mundo espiritual. Pode ser muito trabalho, pode ser muitas viagens, consumismo, compras, estudos, é pós, é doutorado, é especialização, tudo. Claro que tudo isso é fundamental, nós precisamos nos desenvolver, estudar várias coisas, mas quando a gente deixa Deus para fazer isso, quando tudo isso ocupa o lugar de Deus, a gente não tem mais relacionamento, aí pode ser perigoso e pode ser usado para nos afastar de Deus. Então, coisas boas são oferecidas pelo mundo espiritual também para nos afastar de Deus. A gente tem que sempre ficar bem ligado porque é sutil esse caminho, é bem escorregadio, né? A gente tem que ficar próximos de Deus para conseguir entender. O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Ele também pode argumentar. Por outro lado, graças à propaganda realmente prática, do tipo que estou sugerindo, temos demonstrado por séculos a fio como o inimigo é inferior a nosso pai nas profundezas, o Satanás. Pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. A argumentação não é algo muito eficiente, porque leva à contra-argumentação por parte do inimigo e por parte da nossa razão. Isso aí. Então aqui dá para fazer que eu tinha falado do C.S. Lewis. Ele era um ateu. Ele teve um crescimento, no primeiro vídeo a gente fala sobre isso, bem explicado, mas ele viveu parte da vida dele sendo um ateu. Só que ele era muito inteligente e ele era muito questionador. Então, assim, quando ele começou a perceber e que todos aqueles que ele estava conhecendo eram cristãos e foi debatendo, foi questionando, começou a refletir, pensar sobre as coisas, sobre a natureza, ele se converteu. Então ele se converteu. Foi linda essa passagem, né? Então ele está falando dele mesmo. Então por isso que ele fala, o perigo, ele está sendo bastante enfático aqui, né? O perigo de fazer o ser humano refletir, pensar em questões universais, por exemplo, da onde que eu vim, como que eu fui criado, para onde que eu vou, qual que é o meu propósito e depois que eu morrer eu vou para onde. Então é isso aqui que o Screwtape está ensinando o Vermelindo ao paciente dele não questionar e a não chegar nessas questões, nessas perguntas aqui. Aqui também, estava quase passando, ele quer manter o paciente, diz aqui, né, focado nas experiências cotidianas dele, naquela rotina todo dia de fazer as mesmas coisas, porque dessa forma a gente fica também desviado da atenção, né, a gente fica longe dessas questões universais e dessas perguntas. Mesmo se uma específica cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando no seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Sua tarefa é de fixar a atenção dele nesse fluxo, ensiná-lo a chamá-lo de vida real e não deixe perguntar-se o que ele quer dizer com real. Isso aqui é muito profundo, hein? Olha só. Olha só como aqui dá a ideia de total domínio sobre o pensamento dele. Ensine-o a chamá-lo de vida real. E não deixe ele se perguntar o que quer dizer real. Isso aqui é incrível, né? Então, assim, o que quer dizer aqui? Aquilo que é real é aquilo que ele consegue ver, né? Então, é real as plantas, o filho, a geladeira e tudo mais. O que ele tem acesso com os olhos dele, né? Naturais. Então, isso é real. Agora, o mundo espiritual não é real para ele, porque ele não consegue ver. Então aqui o entendimento o que eu vejo é real, o que eu não vejo não existe, não é real. E é aqui o ponto alto, porque Satanás, a maior vitória dele é isso, sobre nós. As pessoas não acreditarem na existência dele, não acreditarem na existência do mundo espiritual. E Deus é espírito, então o mundo espiritual é infinitamente maior do que o mundo real, do que isso que a gente consegue ver, disso que a gente consegue tocar, é muito maior. Então aqui fica bem claro, né? Como o Satanás há muitos anos consegue deixar muitas pessoas cegas e presas nessa mentira. Lembre-se de que ele não é como você, um espírito puro, nunca tenha sido humano. Ah, que vantagem abominável do inimigo. Você não se dá conta do quanto eles são escravos das pressões do cotidiano. Então aqui ele está usando sátira novamente, né? Que nem no prefácio que a gente leu e o Moisés leu essa parte, que o Martinho Lutero fala, né? Se tem uma coisa que o Satanás não suporta,
é que a gente satirize, né? Use sátiras e tenha desdém, né, das coisas dele. Então, ridicularizá-lo, né? Eu vou ler aqui. A melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos da Escritura, é zombar dele, ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém. Martim Lutero. Isso aí. Então aqui é assim, os anjos, eles são espíritos e eles nunca tiveram a experiência de ser humano. Quem teve a experiência de ser humano? Jesus. Então quem é o inimigo aqui quando fala de inimigo? É Jesus. Então aqui Jesus, ele se identifica com nós. Ele é 100% Deus, 100% humano. Ele chorou, ele ficou irado, ele cansou, ele teve fome, foi abandonado, sofreu, foi rejeitado, sofreu tentações. Ele foi tentado em todas as áreas que a gente possa imaginar, como nós somos também. Então, Cristo se identifica com o nosso sofrimento. E é isso aqui um problema para Satanás. É um problema para Satanás, tanto é que ele coloca, que vantagem abominável a do inimigo. Então, Cristo nos entende e nós conseguimos nos identificar com ele. Eu separei um versículo aqui muito especial, em Hebreus 2:17. Por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então aqui, só para fechar, né, que então Cristo pode ser aquele que faz a expiação dos nossos pecados, né? E graças a ele a gente tem acesso a Deus então, né? Porque com o sangue dele, ele cobriu os nossos pecados, a nossa sujeira e podemos ter livre acesso a Deus então. Já tive um paciente, um ateu convicto, que costumava ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, vi uma cadeia de pensamentos na sua mente começar a tomar o caminho errado. É claro que o inimigo estava do lado dele nessa hora. Num piscar de olhos, vi o meu trabalho de 20 anos começar a ruir. Se eu tivesse perdido a cabeça e começado a tentar me defender com base na argumentação, talvez tivesse sido derrotado. Mas não fui tão tolo assim. Imediatamente ataquei a parte do homem sobre o qual tinha mais controle. Ele sugeriu que estava quase na hora do almoço. Então, duas reflexões aqui. É um pouco assustador isso, mas 20 anos preso por Satanás. Está dizendo aqui, né? Meu trabalho de 20 anos. Então, esse paciente do mal danado, né, do Screwtape, que ele está dando um exemplo aqui, ainda não é o paciente do livro. Ele está falando aqui, viu meu trabalho de 20 anos começar a ruir. Então, esse paciente está há 20 anos preso por Satanás. Então, assim como esse paciente aqui, tem muitas pessoas há muitos anos presos, né, a Satanás, no mundo espiritual, imobilizados, sendo distraídos, né, anestesiados pelo absinto e presos pelo mundo espiritual que está em volta. Então, isso é um exemplo que aparece no nosso cotidiano às vezes, né? Até pessoas que têm muita inteligência e tudo, às vezes distraídos com tanto estudo, tanto trabalho, várias coisas aqui. Mas dá para ver que é uma prisão, né, de 20 anos. Então, aqui ele fala, né, se eu tivesse começado a argumentar, então ele já está fazendo essa reflexão novamente, o perigo da argumentação. E aqui ele fala assim, olha só o que ele dominava aqui, o Screwtape, o estômago, né? Quando falou na comida, por mais que o assunto estava ali sendo plantado, sendo, né, na mente do paciente, sobre Jesus, sobre salvação, sobre Deus, alguma coisa nesse sentido, quando falou da comida, ele nossa, se perdeu. Até agora tu vai fazer a leitura e vai aparecer aqui como ele completamente foi levado pelo inimigo. Quer dizer, perdão, inimigo aqui não é inimigo, foi completamente levado pelo Satanás, porque aqui o inimigo é Jesus, né? Posso supor que o inimigo tenha feito uma contraproposta. Abre parênteses, você sabia que não é possível entreouvir exatamente o que o inimigo diz a eles. Fecha parênteses. De que o assunto era mais importante que o almoço. Pelo menos, penso que essa tenha sido sua linha de argumentação, pois quando eu disse verdade, realmente trata-se de um problema muito mais importante do que o almoço. O rosto do paciente se iluminou consideravelmente e no momento em que acrescentei, seria muito melhor voltar a esse assunto depois do almoço e abordá-lo com a mente renovada,
ele já estava a meio caminho da porta. Quando alcançou a rua, a batalha havia sido vencida. Nossa, que forte isso. Então, assim, é aquilo que a gente está falando aqui sobre o mundo espiritual. Há uma batalha pelos nossos pensamentos, pela nossa alma. Isso aqui fica muito claro aqui, ó. Foi tudo na mente do paciente. Foi sugestões de um lado, sugestões do outro, né? Talvez Jesus ali falando com ele, tentando mostrar o caminho. E o Satanás, astuto, sabia exatamente o ponto fraco dele. Ofereceu, falou, lembrou dele que estava na hora do almoço. Então, assim, é bem sutil, né? O ataque espiritual. Então, quando a palavra é semeada no nosso coração, às vezes no momento do culto, no momento do estudo bíblico, o mundo espiritual fica alvoroçado, o mundo espiritual se agita para ver como que eles vão tirar aquela semente, né? Exatamente como aparece lá na parábola do semeador, Moisés, né? Que algumas sementes eles vão lá e tiram, né? Eles pegam a semente. Então é isso que acontece no mundo espiritual. É isso que aconteceu aqui. A palavra, a semente foi tirada, né, do coração dele. Então, é isso que acontece, né? O diabo ataca a nossa mente. Então, há uma disputa, sim, pela nossa mente. E há sugestões, né? Tem sugestões que são colocadas pra gente ficar distraído e pra gente desviar do nosso propósito. Eu lhe mostrei um jornaleiro gritando as manchetes do dia e que o ônibus de número 73 vinha passando. E antes dele ter subido os primeiros degraus da escada para pegá-lo, eu lhe impugni uma convicção inabalável de que, por mais estranhas que sejam as ideias que possam vir à mente de alguém rodeado de livros, uma dose saudável de vida real, como que ele se referia ao ônibus e ao jornaleiro, foi suficiente para lhe mostrar que todo esse tipo de coisa simplesmente não podia ser verdadeira. Isso aí, nossa, que profundo isso aqui. Parece que aqui eu lhe impingi, convenci, né? Então eu lhe convenci daquilo que era vida real, né? Aqui tem, entre aspas, vida real. Claro, porque para esse paciente materialista que não acredita em mundo espiritual, demônio não existe, Deus não existe, nada existe, um ateu convicto, que nem era o C.S. Lewis, para ele vida real era o quê? Era o ônibus passando, o jornaleiro gritando, ele conseguia visualizar. Então, uma dose de vida real, isso sim ele vai acreditar, né? Dando risada, mas é triste o que acontece aqui no final, é bem constrangedor aqui. Então, é isso, né? Vida real é só o que eu consigo ver. Aquilo que está invisível não é real. E aí é que o Satanás pega as pessoas, né? Ele sabia que tinha escapado por pouco em anos posteriores e gostava de falar sobre aquela percepção inexprimível da realidade que é a nossa última salvaguarda contra as aberrações da mera lógica. Hoje ele está seguro na casa do nosso Pai. Nossa, muito profundo isso aqui. Então, assim, aqui, né, o Screwtape está dizendo, né, pro Vermelindo, que é o sobrinho dele, né, ele está dizendo, olha, hoje ele está no inferno. Tipo assim, não tem mais o que fazer. Tá seguro, já pertence, né, lá, já está no inferno, pertence ao Satanás mesmo. Então, eles conseguiram, né, toda a vida desse paciente aqui, deixar ele afastado de Deus, né. E em momentos que ele teve, talvez, a possibilidade, ele não acreditou, porque ele não era visível. Então, ele teve isso, né? Então, é muito triste isso, porque é o destino de muitas pessoas que não acreditam no mundo espiritual, que não acreditam que Deus existe. Então, é complicado, né? Mas, por isso que a gente tá também, né, se desafiando a estudar esse livro que vai nos mostrar o quanto é real esse mundo invisível. Entende onde eu quero chegar? Graças aos processos que colocamos em ação dentro deles há séculos, eles acham de todo impossível acreditar no desconhecido, quando o que é familiar está bem diante de seus olhos. Exato. Persistia incutido nele a banalidade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência, quero dizer, as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo. Elas vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre realidades que não pode tocar nem ver. Tem havido perdas tristes entre os físicos modernos, que é a argumentação, né? Não vai para cima dele com a argumentação. Isso. Se ele insistir em manter-se com a ciência, mantenha no campo da economia e da sociologia. Não o deixe se desviar da inestimável vida real. Vida real. Vida real. O ônibus número 73 e o jornaleiro gritando as manchetes. De coisas que ele tem como visualizar, né?
mas o ideal mesmo seria não deixá-lo ler qualquer obra científica. Antes, procure dar-lhe uma sensação geral de que ele sabe de tudo e que aquilo que consegue fisgar de conversas e leituras casuais é resultado de pesquisas mais recentes. Eu posso comentar aqui? Pode. Uhum. Eu não lembro quem disse também. Eu preciso melhorar minhas fontes bibliográficas. Mas eu vi alguém dizendo que o conhecimento que nós jovens, principalmente os jovens, têm hoje em dia é muito abrangente. A gente sabe um pouquinho de tudo, mas Superficial. é muito raso, superficial. Porque a gente vai vendo aquilo no Instagram, no TikTok, Shorts. a gente sabe um pouquinho de tudo. Aqui ele está dizendo, né, que a ciência verdadeira, ela pode ser um perigo, né, porque vem tudo da Bíblia, vem tudo da palavra, a ciência vem de Deus. E aqui eu trouxe um versículo em Isaías que fala sobre uma situação que foi debatida há muitos anos, há muitos séculos, né? Isaías 40, 22 diz assim: Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, eu não gosto muito dessa tradução aqui da Nova Almeida Atualizada, nesse caso, e eu busquei outra tradução que é mais próxima do original, que é a Almeida Revista Atualizada. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Almeida Revista e Corrigida, sobre o globo da terra. E a interlinear, direto do hebraico, diz sobre a esfera da terra, que é o mais próximo do hebraico. Então, assim, Isaías viveu 740 anos antes de Cristo. E ele já falou aqui, escreveu, né, que a terra era redonda. Então, foi provado que a terra era redonda entre os anos de 1519 e 1522, quando Fernão Magalhães deu a volta ao mundo, saiu da Espanha e tal. Então, mas até chegar nisso, teve muita discussão, enquanto que já estava aqui na Bíblia. Na Bíblia já estava dizendo que a terra era redonda. Isaías colocou aqui 740 anos antes de Cristo. Então, como a ciência pode ser perigosa? A verdadeira ciência, né? Muita gente acha que é Bíblia contra a ciência. Contra ciência. Silêncio. Contra a ciência. Mas a Bíblia e a ciência andam de mãos dadas. E também a gente tem o cientista que morreu agora faz pouco tempo, que ele é maravilhoso, assim, é o Adalto Lourenço. Ele fala muito sobre ciência e Bíblia, né? Tudo vem de Deus, a ciência vem de Deus, a química vem de Deus. Falar em química tem o Marcos Eberlin, também dá para deixar para tirar uma curiosidade, mas ele também fala que tudo vem de Deus, né? Da Bíblia. Tá tudo comprovado aqui, não com a mesma forma de escrever, mas tá tudo aqui na palavra. Falta só um pedacinho aqui, então, Felipe. Lembre-se de que você existe para confundi-lo, da forma como vocês, os jovens demônios, falam. Qualquer um pode até achar que a nossa tarefa é ensinar. Com carinho, seu tio mal danado. Ou melhor, Screwtape. Então, finalizando, né? Vou fazer uma consideração rapidamente. O diabo está trabalhando pesado para nos distrair, para nos confundir, para nos colocar setas na nossa mente. A batalha espiritual é na mente. Esquece que vai ter outras coisas, pessoas, e é uma coisa muito mais sutil do que a gente possa imaginar. A gente vai ver mais pra frente como é sutil. O caminho é sutil pro inferno, que nem esse ateu aqui, 20 anos, né, que ele falou que estava preso e que quase que ele perdeu para Jesus, né, o paciente dele. Então, o Satanás tem todos os seus demônios e todos eles estão trabalhando pela nossa mente, pelos nossos pensamentos e pela nossa alma, para a gente não encontrar Jesus durante a nossa vida, né? Para a gente não procurar, para a gente ficar distraído com as coisas do mundo, distraído com as coisas que são superficiais. E isso que o Moisés falou é muito real dos jovens, né? Hoje em dia, sabe essa sensação de que eu sei tudo e que eu não preciso mais de nada? Porque como sabe um pouquinho de cada coisa, é isso que ele disse lá em cima, tu fez essa ligação bem certa. Um pouquinho de shorts aqui e tal, né? Um pouquinho ali. E a pessoa, não, eu sei muita coisa, mas é muito superficial de cada coisa. Não tem a profundidade, não cria raízes, né? Então é isso, assim, que teria para falar aqui, né? A vida real não é só aquilo que a gente consegue ver. É muito além do que isso, né?
o mundo espiritual, aquele invisível, metafísico, ele é infinitamente maior do que isso que a gente pode visualizar e pegar, tocar. Então é isso. Boa noite. Boa Deus noite. abençoe. Deus abençoe vocês.